Me dá, senhora, me dá, senhora. A mulher que você está vendo, ela é casada. Ela é casada, mas ela tem um filho. Um rapazinho de 15 anos. O que acontece? Acontece o seguinte. O marido, ela e o marido, corta aqui para mim. Ela e o marido aqui está, tem um bar. Só que o marido toda hora bate na mulher. Naquele dia, ela, para se vingar, ela foi no bar, pegou todo o dinheiro do caixa. O marido descobriu, pegou o carro com ódio para ir para casa pegar a mulher. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, na porta da casa estava o rapazinho, o enteado. O padrasto foi, tacou o carro em cima do rapaz e o matou. Põe no Cidade. Ele foi atropelado intencionalmente por um homem que considerava como um pai. Tiago só tentava proteger a mãe de ser morta pelo namorado. Ele não foi para querer agredir ele, ele subiu para ele não descer onde a mãe dele. Que eu acho que qualquer filho, nessa hora, tenta defender a mãe. A Catiane e o Roberto estavam juntos há mais de 3 anos, um relacionamento que era aprovado pela família, todo mundo gostava muito do Roberto, mas entre 4 paredes, a Catiane e o Roberto não vinham se entendendo. Catiane, o que acontecia? Havia muitas discussões, brigas com o Roberto? Muitas discussões, muita confusão, só que eu nunca imaginei que fosse chegar a esse ponto. Roberto e Catiane eram mais que namorados. Eles mantinham uma sociedade. Juntos, administravam um bar que funcionava nesse endereço. Mas, além dos ciúmes, tanto da parte dele quanto da parte dela, o negócio vinha causando muitas brigas entre o casal. Numa dessas discussões, Roberto quebrou uma televisão da casa de Catiane. Ela então veio até o bar e pegou um aparelho que ficava aqui, além de R$160. Isso foi o estopim para Roberto. Essa mulher é tia da Catiane e momentos antes do Roberto atropelar o enteado, ela encontrou com o Roberto, inclusive tentou evitar que ele cometesse uma besteira. Como é que foi? Roberto estava armado quando a senhora encontrou com ele? Na hora que ele chegou até perto de mim, ele estava com a faca branca. Eu lutei muito para tentar. Eu e os amigos, tudinho lá, tentaram. Tudinho. E ele estava descontrolado, Mesmo depois de quebrar toda a casa de Catiane, o Roberto não sossegou. Ele veio aqui para a rua em busca da namorada. A Catiane estava do outro lado, atrás daquele portão marrom. Estava protegida pela tia e também por um vizinho. O Roberto tentou chegar até ela, mas não conseguiu. Havia um homem no local protegendo a Catiane. Nesse momento, o Tiago vinha descendo a rua. Do portão, Catiane acompanhou tudo. Ela viu o momento em que o Roberto parou o carro ao lado do filho dela e, de dentro do veículo, começou a agredir o adolescente. A Catiane sabia que o namorado estava armado e pediu ajuda, pediu socorro. Vizinhos vieram até aqui e conseguiram tirar o Tiago das mãos do Roberto. E foi nesse momento que a tragédia aconteceu. Foi isso mesmo, Catiane? Foi. Eu e o tio dele, a gente conseguiu se desviar do carro, mas o menino não conseguiu, porque a intenção dele, acho que era pegar o menino. E ele subiu no meio-fio, indo e voltando, e pegou e atropelou o menino, passou por cima do menino do carro e saiu. Catiane se culpa pelo que aconteceu. Vendo o sofrimento da mãe, o filho já havia pedido que ela abandonasse Roberto. Eu tenho culpa porque eu não terminei isso antes, eu não acabei com essa situação antes, por isso é minha culpa. Você vai vendo nesse momento, fecha lá, meu filho. A rota entrou, tinha aquela história do carro, que só agora que foi a polícia, entrou no circuito, você vai vendo a rota, um carro, repito, suspeito, cadê o carro? Mais carros da rota, a suspeita do carro roubado, você vai vendo
Agora sim a polícia chegou exatamente 30 minutos depois. E é assim mesmo, porque a rota estava em outro negócio. Os caras saíram desabalados, com toda a razão. Você vai vendo, eu tenho as informações com o comandante Hamilton. Pois é, Marcelo, o helicóptero Águia 21 estava acompanhando o tempo inteiro de cima e nós também. Então, de acordo com a informação, olha, chegando no carro, vamos manter um pouco mais aberto? Agora vamos ver, abre, porque eles não, ninguém aí é apontado como carro roubado. É uma suspeita que a viatura do Corpo de Bombeiros percebeu. Você vai acompanhando ao vivo. Nesse momento, repito, são suspeitos. Suspeitos, a rota chegou. Um carro como esse foi roubado, mas pode não ser esse. Vai vendo, você acompanhou comigo ainda há pouco o momento do carro, quando a polícia seguia o carro e o comandante Hamilton também seguia o helicóptero da polícia. Estavam ali três homens nesse momento. Tem algum homem aí, comandante? Algum homem que a polícia suspeita? São 2 homens e uma mulher que estão sendo averiguados nesse momento, Marcelo. Ah, bom, estão sendo. Repara, a rota chegou, você vai vendo. De repente a rota tomou conhecimento, caiu, mas repito, ninguém está dizendo que eles sejam ladrões de carro nem coisa parecida. Um carro parecido com esse foi roubado, a polícia, o helicóptero da polícia localizou e imediatamente avisou ao comandante Hamilton, avisou ao Hamilton que seguiu. Você vai acompanhando, como sempre, o nosso comandante. Por enquanto eles averiguam, tem outros 2 presos, hein? Tem outros 2 presos. Repara, você vai vendo comigo a suspeita de um carro roubado. Também nós temos que lembrar que um policial civil foi executado ainda há pouco. E eu e você vamos acompanhando, tem outros 2 presos que eu vou mostrar já já. Vou só esperar o desfecho aí do negócio. Vai que seja, Hamilton, é ou não é? Tu não fala. Tá me ouvindo, Hamilton? Marcelo, desculpe, Marcelo. Sim, pois não, Marcelo. Você escutou o que eu falei? É ou não é? Não, Marcelo, o Águia estava falando comigo e eu acabei perdendo a sua fala. É? Você é o doutor Dolito? Fala com águia, com cachorro, com elefante, fala com todo mundo. Marcelinho, e não fala comigo. Aqui não é fácil. Qualquer dia eu queria que você ficasse aqui do meu lado, que é uma loucura. Ah, tá legal. Se fosse ruim, você não tava aí. Você não rasga dinheiro? Você vai vendo, ó. Nesse momento vai vendo. Me dá os outros 2 presos, por enquanto é isso. Me dá, você vai vendo. Esse é um, tem o outro. São 2 presos, eu posso 2, só mostra um. É inacreditável. O que aconteceu? Esses 2 mataram um estudante quando ele saía olha o segundo preso aí, de uma festa com a namorada. O que aconteceu? Aconteceu. O rapaz, era um assalto, o rapaz reagiu. Eles mataram. Agora não adianta chorar não, meu príncipe. Você agora é assassino. Põe no cidade. A expressão é fria. Não muda sequer na hora de confessar o crime. Matheus Henrique Soares Caldas, de 19 anos, é acusado de matar o estudante de enfermagem Alencar da Costa Júnior, de 23 anos, durante um assalto. A vítima e a namorada voltavam de uma festa no dia 2 de agosto, quando foram atacados por 2 criminosos. Na imagem aparece quando o Alencar está brigando com um dos bandidos, o Matheus, que em seguida dá um tiro no peito do estudante. A namorada se desespera. O jovem morreu na hora.
Nenhum dos assaltantes tinha antecedentes criminais. O comparsa era Jonathan Farias dos Santos, de 22 anos, também preso, que trabalhava como garçom de eventos nas horas vagas. Chorando, disse estar arrependido. Ninguém queria fazer isso. Ninguém queria fazer isso. Para se defender, Jonathan garante não ter experiência. Tu já tinha feito isso antes? Não. Decidiram aquele dia? Sim, senhor. Apesar do argumento de Jonathan de que aquele foi o primeiro roubo, a polícia acredita que não. A investigação descobriu conversas entre os dois criminosos nas quais eles combinavam os assaltos. Combinavam detalhes, como, por exemplo, a roupa que iriam vestir. Até porque a maioria dos crimes era praticada aqui mesmo, nessa região do Parque Germânia, uma região nobre. Portanto, Matheus, Henrique e Jonathan se vestiam como rapazes de classe média alta. Mas por baixo das boas roupas, escondiam armas de fogo. Nas casas dos bandidos, armas foram encontradas. Matheus gostava de exibi-las em fotos. Há alguns meses, ele trabalhava como vendedor de uma loja de surf em um shopping da Zona Norte. Demitido, teria usado a rescisão para comprar uma das armas, com planos de se dedicar ao crime. Além dos roubos, a dupla também agia no tráfico de drogas. Com eles, havia grande quantidade de maconha, drogas sintéticas e cocaína. Nessas fotos, eles usaram o entorpecente para escrever siglas de organizações criminosas, como PCC e Comando Vermelho. Todas as imagens estão no inquérito, entregue hoje à Justiça. A dupla vai aguardar julgamento no Presídio Central. Me dá a imagem dos presos, 20 presos, você vai acompanhando com exclusivo, minha filha, dá trabalho para fazer, era uma operação chamada Olimpo, o que esse Olimpo agora é uma nova qualidade de droga, põe no Cidade. 100 policiais civis, mais de 30 viaturas e cães farejadores. A operação, que começou ainda na madrugada, prendeu 20 pessoas. Todas, segundo as investigações, ligadas ao tráfico de drogas em Betim. Esta senhora com o pé quebrado também foi detida. Cremilda da Cruz Ferreira, de 48 anos, seria uma das gerentes da Boca de Fumo, no bairro Capelinha. Ainda faltava prender um alvo, e ele apareceu na porta da delegacia. Estava acompanhado de um amigo que fugiu. Correria aqui nesse momento, próximo da delegacia, 2 policiais correndo, já perto da BR-381. Eles estão correndo atrás de um criminoso que teria tentado escapar. E agora os agentes alcançaram esse suspeito. Ele está sendo algemado. A gente está atravessando, são vários policiais do lado de lá, aqui do canteiro da avenida. E aí sim, ó, a polícia vem com o preso. Vai chegando os agentes aqui com arma em punho. A gente atravessa, vem Luiz, junto com a polícia, com os agentes aqui. E o rapaz foi recapturado. Você tentou fugir, foi? Fugir não tem nada a ver com nada, eu não sei de nada, nem sei o que tá acontecendo aí não. Você não tá envolvido com tráfico, não? Ih, eu não sou traficante não, só tem 121, Ah, então o seu negócio é matar as pessoas, é artigo 121. Não, o negócio é que já tá pago, o bagulho é louco, não tem nada a ver com nada não, Pra ver se foi preso injustamente. Aqui pra você ver se eu tô com alguma coisa aqui, tem nada não. Por isso você tentou correr? Eu não corri de ninguém não. Os policiais tiveram que correr atrás de você, né? Você tá correndo, eu não sei atrás de quem não, por que não? Esta é a segunda etapa da operação. Até agora, 30 pessoas foram presas. Segundo a polícia, elas fariam parte da maior quadrilha de tráfico de drogas que atuava principalmente no bairro Capelinha, em Betim. Entre os detidos estão os irmãos Cristiano Esteves Ramos e Marco Aurélio Esteves Ramos, apontados como líderes da quadrilha. Os dois negam participação no esquema. Forjaram, colocou droga dentro do meu carro. Eu vi que você tava... Aquele carro lá então era seu? Hã? Tinha droga, era carro, era seu carro? O carro era meu, mas a droga não é minha não. Queria uma explicação, se realmente faz parte, você faz parte dessa quadrilha, se você é líder desse bando. Sou não, e meu advogado já está trabalhando referente a isso aí, não tem nada para falar. Você está preso injustamente? Com certeza. A operação recebeu o nome de Olimpo, por causa da qualidade da cocaína, considerada a mais pura da cidade. Ninguém tem culpa de nada. A culpa é tua, Percival. A culpa aqui é sempre do morto ou do mordomo. Como não tem mordomo, é tua. Acabou o assunto. Corre aí pra mim. Pensa no seguinte.
Aquela filha entrou em casa e perguntou para o pai: pai, cadê mamãe? Aí o pai disse: boa pergunta. Eu tô louco porque a sua mãe desapareceu. Aí ele e a filha, né, saíram na busca, dando queixa, procurando, enfim. E a mãe nada de aparecer. Passaram então uns dias. E aí, o que ocorre? A filha entra na casa com o namorado e, ao entrar na casa com o namorado, ela vai e vê que algo estranho está acontecendo. Mas aquele algo estranho era um cheiro. Ela vai, entra na porta do lavabo, entra pelo lavabo, abre, lá estava a mãe. O que aconteceu? Põe para mim a confissão. Não pensei em nada, eu simplesmente sentei na cama e fiquei uma meia hora lá assim, sem conseguir pensar absolutamente em nada, sem ter reação nenhuma. E depois a primeira coisa que me veio à mente foi: eu preciso esconder o corpo. Ele matou a esposa com um aparelho de ginástica. Vê se é possível. Põe no Cidade. Marido e mulher moravam neste condomínio de alto padrão em Campinas. O sumiço dela, de uma hora para outra e sem nenhuma explicação, era um mistério para a família. Mas algo nessa história parecia muito estranho. Isso porque Romilda Pereira de Castro não desapareceu. Ela foi assassinada. Numa manhã de sábado, Romilda e o marido Marco Antônio de Castro começaram a discutir. A discussão virou briga com agressões físicas. Eu não pensei em nada, eu simplesmente sentei na cama e fiquei uma meia hora lá assim, sem conseguir pensar absolutamente em nada, sem ter reação nenhuma. E depois a primeira coisa que me veio à mente foi: eu preciso esconder o corpo. Para esconder o corpo da polícia e principalmente da filha, ele bolou um plano macabro. Enrolou o corpo da mulher num saco de lixo e colocou embaixo da pia do lavabo. Comprou materiais de construção e começou a erguer uma parede para ocultar o crime. Para a filha, a história contada foi a de que Romilda tinha saído de casa com o carro e não retornado. Um boletim de ocorrência de desaparecimento chegou a ser registrado, mas o mistério do sumiço da mulher não demorou muito para ser descoberto, e pela própria filha. 3 dias após o desaparecimento de Romilda, a filha do casal veio até o apartamento com o namorado. Assim que entraram, perceberam um cheiro estranho e que o lavabo, que sempre ficava aberto, estava trancado. Com uma chave de fenda, eles arrombaram a porta. O lugar estava vazio, mas um detalhe chamou a atenção. Embaixo da pia havia uma placa de madeira tampando onde antes existia um vão. Assim que afastaram o compensado, eles encontraram o corpo de Romilda, parcialmente escondido pela parede, ainda inacabada. Marco Antônio foi preso no trabalho. Ele foi preso temporariamente por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A polícia investiga se Marco Antônio teve ajuda de mais alguém. Deixa eu dizer o seguinte: lembra da prefeita Lidiane Leite, a prefeita que está foragida porque desviou de uma cidade cerca de 3,5 milhões de reais, ela que tinha sido eleita em 2012 no lugar do namorado dela, que não pôde se reeleger porque foi enquadrado na lei da ficha limpa. O namorado e o ex-secretário de Agricultura estão presos. A prefeita Ostentação agora entrou para a lista da Interpol. A Polícia Federal pediu para colocar o nome dela, incluiu na lista vermelha, isso é, de procurados da Interpol, que leva a crer que ela pode ter deixado o país. Também, depois de meter a mão em 3,5 milhões de reais, ela pode ir para a Lua. Põe no Cidade.
Na cidade de pouco mais de 39 mil habitantes e que fica a 275 quilômetros da capital maranhense São Luís, o assunto da vez são as fraudes cometidas pela prefeita e alguns secretários da cidade. Com Lidiane Leite, foragida da Polícia Federal, o município de Bom Jardim está sem ninguém à frente da prefeitura. A vice-prefeita, Marinete Gralhada, não pode assumir o cargo até que haja o afastamento da prefeita. E os vereadores estão impedidos de fazer nova votação por conta de uma cautelar conseguida por Lidiane na Justiça, que impede a Câmara Municipal de realizar um novo processo. Aqui no município, por enquanto, vários serviços já foram cancelados. Depois do escândalo na cidade, praticamente todos os serviços que dependem da prefeitura estão parados. Nas escolas que ainda estão funcionando, o expediente é de apenas meio período. A coleta de lixo está suspensa e no único hospital da cidade já faltam médicos e remédios. Na prefeitura, nenhum funcionário foi encontrado para falar sobre o assunto. Moradores e vereadores da cidade realizaram uma reunião emergencial para tentar encontrar uma solução para o descaso. Mas segundo Arão Silva, presidente da Câmara de Vereadores, os parlamentares não podem fazer muita coisa, pois estão de mãos atadas por conta de determinações judiciais. Agora, só a Justiça poderá suspender a cautelar ou determinar novo afastamento da prefeita, que já foi afastada 3 vezes e em menos de 72 horas conseguiu liminares para retornar ao cargo. É que a situação dela não é boa, uma situação de prisão, ela já está presa, ela não está no estabelecimento prisional em Pedrinhas, como querem muitos. O presidente da Câmara apresentou com exclusividade à nossa equipe documentos que já foram protocolados na Justiça com mensagens que supostamente teriam sido enviadas pela prefeita e correligionários dela. Nas mensagens do aplicativo, o tom é de ameaça. Se tu se meter mais uma vez nas minhas coisas, eu vou pra guerra contigo. Eu acabo contigo. As mensagens continuam. Eu tô com tanto ódio que minha vontade é de ir aí, onde tu tá agora. Tu não me conhece. Nesse outro trecho da conversa, novas ameaças são feitas. Se brincarem comigo, eu estando dentro ou fora do mandato, acabo contigo. Abre teu olho. Lidiane, e o mais rápido possível, comparecerá perante a autoridade policial e judicial para esclarecer todos os fatos. E aí o que a gente vê é a prefeita. A questão é que ninguém consegue fazer uma reportagem lá, todo mundo fala da prefeita ostentação, mas ninguém mostra qual era o padrão de vida dela, né? O que era bom mandar um repórter lá era para mostrar, não é o que a Câmara está falando ou a Câmara está deixando de falar, mas é fundamentalmente mostrar o dinheiro que ela pegou da educação da prefeitura, como diz a Polícia Federal, o que fez com esse dinheiro para ela ter. Podia ter entrado, mostrado a casa que ela mora, os carros que ela tem, as roupas, vai passando as fotos, por favor, as roupas que são muitas. Resumo, olha aí. A prefeita ostentação usa a barriguinha de fora, deve ter imagens e vídeos, né, dela em tudo que é situação, porque é isso que a gente mostra, né? A gente mostra exatamente para onde vai o nosso dinheiro na mão de alguns políticos, não são poucos, mas para nossa sorte não é a maioria. E olha aqui, tem uma diretora de uma escola infantil, ela é suspeita de agredir. Tem imagem? Põe imagem, põe. Olha, vai vendo, ó. Olha ela cuidando das crianças, criança de 2 e 3 anos. E não encosta no cadeirão, você tá sujo. Ó, vai vendo. Ah, você cuspiu? Olha lá. Você vai ver? Olha só, você cuspiu, vamos ver o que ela vai fazer. Você vai ver. Vamos ver o que ela vai fazer. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sujo. Aqui, olha, vai vendo, você vai ficar sujo. Vai vendo. Tome de agredir verbalmente as crianças. Resumo. Agora a polícia começa a investigar, porque ela que chegou tem um castigo. Ela botou uma criança com uma caixa de papelão na cabeça para que a criança ficasse no escuro de castigo. Fora. O que ela diz de palavrão aí, que a gente teve que tirar,
Porque se a gente colocasse todo o palavrão que ela diz para as crianças, Percival ia perder o posto do número 1 do sujeito que mais sabe palavrão que eu conheço. Põe no Cidade. O menino de 3 anos que aparece nessas imagens está sentado no cadeirão de alimentação. É hora do almoço, ele não quer comer, chora e ouve ameaças da diretora, que também é uma das donas da instituição, que é particular, Fernanda Bifani. Engole. Engole o que você tem na boca. Vou contar até 3 para engolir o que você tem na boca. Repare agora, ela limpa a boca do garoto com um guardanapo com agressividade. Aqui você vai entender o seguinte, quem manda não é você, tá? Desce. E não encosta no cadeirão, você tá sujo. A criança desce do cadeirão, dá alguns passos com dificuldade, está com a roupa suja, segundo a mãe, porque ele tinha acabado de vomitar. Ela tinha obrigado ele a comer e ela tinha virado ele de ponta cabeça. Mastiga e engole. Ele tá parecendo lixo vazando, olha a boca dele. A mãe do garoto diz que antes da imagem ter começado a ser gravada, ela conseguiu áudios que comprovariam que o filho teria sido colocado de cabeça para baixo para ser obrigado a comer. Engole o que tem ali na boca. Vou contar até 3, senão eu vou virar você de ponta cabeça. A voz da diretora fica cada vez mais impaciente. Ah, você cuspiu? Você vai ver o que vai acontecer agora. Me enfrenta, você vai ver. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sujo. Os áudios e os vídeos foram gravados dentro desta escola por pessoas que agora são testemunhas anônimas do caso. Com o material em mãos, essas pessoas procuraram primeiro os pais das crianças para entregar todo o material. Todas as denúncias foram trazidas para esta delegacia. Eu conversei com o delegado responsável pelo caso, que disse que neste momento os detalhes não podem ser passados por se tratar de crianças. Mas ele informou que já tem provas avançadas contra esta escola, especificamente no crime de maus tratos, que é o crime que está sendo investigado. Já foi pedida uma fiscalização ampla de vários órgãos na escola, desde o Corpo de Bombeiros até a Vigilância Sanitária. E as testemunhas estão sendo chamadas para prestar depoimento. Para o delegado, as suspeitas nesse primeiro momento recaem contra a diretora, que aparece no vídeo. Neste momento estão sendo investigados os casos de 2 crianças que supostamente teriam sido vítimas de maus tratos aqui dentro desta escola. Atualmente, são cerca de 70 crianças matriculadas aqui. Cada uma paga uma mensalidade aproximada de R$ 900. Para o delegado responsável pelo caso, não está descartado que outras crianças também tenham sido vítimas. O que chama a atenção, aqui do lado de fora, é que na placa onde tem o nome da rua, tem também um alerta: cuidado com nossas crianças. As testemunhas que fizeram as denúncias anonimamente tiveram contato com essas cenas inúmeras vezes. Conseguiram gravar algumas e já prestaram depoimento, mas viram com certeza muito mais do que conseguiram registrar. O que você consegue contar pra gente do que você presenciou dessas agressões à criança? É que as 2 donas colocavam uma criança sentada no sofá dela, pegavam bichos no quintal mesmo da escola e colocavam do lado para coagir a criança. Bicho? Que tipo de bicho? Largata, barata, besouro, para fazer uma tortura psicológica mesmo com ela. Além disso, esse cadeirão, ele vira. Esse momento dessa agressão que vocês conseguiram gravar, esse cadeirão onde a criança está comendo, ele vira. Essa criança chega a ficar completamente de cabeça para baixo? Sim, ela vira o cadeirão de cabeça para baixo, com a criança cheia, com a boca cheia de comida. E fala o quê? Fala assim: engole, engole, eu tô mandando você engolir, engole. Se você não engolir, você vai ficar assim. Como é que é assistir uma cena dessa? É muito difícil, machuca muito a gente, ainda mais por ser uma criança que não tem como se defender, né? Essa situação do carrinho, queria até que a segunda testemunha contasse pra gente. Um carrinho normal de bebê,
é colocado de ponta cabeça com a criança no carrinho? Sim, o carrinho fica de ponta cabeça, ela amarra a criança e vira o carrinho e a criança fica ali o dia inteiro de ponta cabeça. E nesse dia, ela entrega essa criança normalmente para o pai com um lindo sorriso, sendo que ela torturou essa criança o dia todo e ela desce normalmente, entrega essa criança para o pai, conversa com o pai e relata como se a criança tivesse passado o dia todo normalmente, super bem dentro da sua sala de aula. A mãe do menino que aparece na cadeira diz ainda que outro filho dela, de 2 anos, estuda na mesma escola. Ela teme que ele também tenha sofrido maus tratos, embora neste momento a preocupação maior é o filho de 3 anos. A conselheira tutelar já avisou pra gente que eles vão indicar, vão fazer, né, isso para o próprio processo, né, 4 avaliações com a psicóloga deles, mas que eu vou ser encaminhada para uma avaliação mais profunda, né, do que isso pode ter repercutido na vida do meu filho, que isso pode ter causado. A segunda criança que teria sido vítima de Fernanda é filho deste outro homem. Nos vídeos ele aparece segurando uma argola, com as mãos para cima, e nesta outra gravação com uma caixa de papelão na cabeça. A criança tem 3 anos e meio. E chegava em casa com alguns relatos que agora se encaixam para esse pai o significado do que ele estava sofrendo. O que seu filho conseguiu te contar? Então, cada dia ele me contava uma parte, né? Nunca conseguia relatar o que estava acontecendo num todo. Cada dia contava um detalhe e a gente acabava que não conseguia entender esse quebra-cabeça, né? Aí, no dia que a gente assistiu o vídeo, a gente viu que cada pedacinho que ele falava levava a crer, a gente conseguiu construir uma imagem do que estava realmente acontecendo e confirmou que o que estava acontecendo a gente viu no vídeo, né? A escola existe há 2 anos. O Conselho Tutelar e o Ministério Público também já foram notificados sobre as denúncias. A escola continua funcionando normalmente. Segundo este advogado, Fernanda não está no colégio. Agora o que nós temos a fazer é aguardar a apuração dos fatos, os comunicados das autoridades competentes e responder a todas as formalidades legais da forma mais clara e transparente possível. A dona da escola, nesse momento, a principal pessoa que está sendo apontada por essas denúncias, a Fernanda, ela não veio hoje à escola? Não, hoje não. Ela está emocionalmente abalada, como todos estão. Ninguém vai fundar uma escola para ter esse tipo de situação. Nós não sabemos nem do que se trata ainda, porque não tivemos acesso nem a áudio, nem a vídeo nenhum. Então, só quando nós tivermos acesso que nós vamos poder nos pronunciar de uma forma mais específica. Enquanto seguem as investigações, os pais das crianças me contam que os menores não frequentam mais a escola desde o dia que souberam das denúncias. Passam agora por traumas psicológicos e não sabem como nem quando vão conseguir voltar para uma escola novamente. E mais do que isso, como disse ali o advogado, tem que dar entrada num inquérito policial, fazer uma queixa para esses vídeos irem para a perícia. Por quê? Tirando a parte falada ali, está na cara que vão alegar que era apenas uma brincadeira, usando caixa de papelão, usando a argolinha. Se os vídeos não forem mais completos, vou explicar o que vai acontecer. Nada. Absolutamente nada. Porque se os vídeos não tiverem ela exercendo, né? Bota a caixa de papelão, vai ficar de castigo desse jeito, adeus. Ela vai ficar tranquila, porque realmente aí não há como colocá-la numa coisa, né? Numa tipificação de maus tratos à criança. Esquece. É muito mais difícil do que a gente pensa. Põe a imagem dos homens presos, põe. São 2 golpistas. O que eles faziam? Eles aplicavam o golpe do falso parente. O que eles faziam? Ligavam para a casa das pessoas, fingiam que são parentes que passavam por problemas. Eles sabiam quem é quem,
faziam um discurso lindo e conseguiam tomar dinheiro das pessoas. Já vi tudo. Golpe do falso parente é a primeira vez. Põe no Cidade. Jones Roberto da Silva e Luiz Otávio Brusarosco Pires foram presos numa operação em Itupeva, desencadeada pela Delegacia de Investigações Gerais de Mogi Guaçu. A dupla é suspeita de aplicar o golpe do parente em apuros. Nessa modalidade, o estelionatário liga para a vítima se passando por um sobrinho. Ele leva a pessoa a acreditar que sofreu um acidente e precisa da ajuda do tio para pagar o estrago. Fornece uma conta bancária e pede para que a vítima faça o depósito o mais rápido possível. A polícia tem informações de que os estelionatários agiam em diversas cidades da região metropolitana de Campinas e até na capital. Só de uma vítima conseguiram levar mais de R$30 mil. Por enquanto, temos aproximadamente 20 casos já comprovados, ou tentados ou consumados, mas nós acreditamos que a quantia seja bem maior. As investigações tiveram início há 6 meses em Mogi Guaçu, a partir de um terceiro homem também suspeito de envolvimento e que é morador da cidade. Gabriel Henrique de Carvalho já está preso por um roubo desde fevereiro. Da imagem, esse estrago todo que você está vendo são pelo menos uns 5, 6 carros na imagem que eu vi. Na imagem que eu... Vai vendo. O que aconteceu? 3 bandidos. Eles estavam fugindo, perderam a direção, 5 carros destruídos e um bandido preso. Põe no Cidade. A perseguição aconteceu aqui em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Guardas municipais que faziam patrulhamento pela cidade desconfiaram de 3 homens que estavam dentro deste carro. Eles deram voz de parada a este veículo, mas os suspeitos desobedeceram e deram início a uma fuga que durou 3 quarteirões. Foi o suficiente para eles provocarem uma destruição que envolveu pelo menos 5 veículos. Um deles é este aqui, que é usado pelos bandidos. Eles bateram em outros 2 carros. Vejam que a frente desse carro foi completamente destruída. O estrago no carro usado pelo trio aconteceu depois que eles atingiram a lateral deste veículo e um outro estacionado na rua. Como o carro usado pelos bandidos já não tinha mais condições de dar sequência à fuga por conta dos acidentes, os 3 então decidiram roubar este carro aqui que estava parado na via. Dentro dele estava um motorista e um passageiro. Foram obrigados a descer sob a ameaça da arma usada pelos 3 homens. Um dos suspeitos tentou escapar dando marcha ré, porque a equipe da Guarda Municipal estava muito próxima. Foi então que provocou este estrago. Vejam só, ele perdeu o controle da direção, avançou sobre a calçada, bateu na fachada de uma casa e ficou nessas condições. O veículo completamente destruído, os proprietários já estiveram aqui, viram que infelizmente o carro teve perda total. A situação em que o carro ficou revela como Gustavo Boanova Santos, de 21 anos, estava disposto a escapar dos GCMs. Ele acabou preso. A Polícia Civil informou que Gustavo já havia sido preso por roubo e estava em liberdade havia apenas 6 meses. Os outros 2 homens fugiram em um carro que eles roubaram em uma rua próxima. A arma usada no crime foi encontrada jogada na rua. Pensa no seguinte, uma cama e ali estão mãe e filha. A filha tem 9 anos de idade. No meio da madrugada, alguém abre a porta. Essa pessoa entra, elas não percebem, estão dormindo, pega e joga um líquido, no colchão e toca fogo. Exatamente isso. Mãe e filha estão ali, elas vão ser salvas. Ela, o que ela descobre? Ela descobre, naquele momento, que tem um inimigo. E quem é o inimigo? Segundo ela, o ex-marido com quem ela foi casada por 12 anos e terminou o casamento quando descobriu que foi traída. Um dia antes do crime, o ex-marido e, naquele momento, terminaram. Terminaram o marido e a amante. Terminaram a relação. O que aconteceu a partir daí? A partir daí, explode no homem, segundo consta, eles explode nele um ódio. A razão daquele término, ninguém sabe.
A questão é que a polícia acredita que a amante, mesmo com a questão terminada, também teria participado. Põe no Cidade. A mulher de 40 anos é dona dessa loja de roupas, que fica ao lado da residência. Segundo vizinhos, é uma pessoa tranquila e não se envolve em confusões. Mas nos últimos dias, uma descoberta tumultuou a vida da comerciante. O marido, com quem ela ficou junto durante 12 anos, tinha uma amante. E eu cheguei a conversar com ele, né? Ele falava que era mentira, depois ele viu que não tinha mais jeito, ele falou a verdade para mim, que estava envolvido com essa moça, casada, né? Mãe também, de 4 filhos. Amedrontada, ainda não conseguiu voltar à rotina. Psicologicamente, eu estou muito abalada, minha filha. A gente não está dormindo mais em casa. Minha filha está passando em psicólogo, não está conseguindo ir mais na escola. Por pouco, ela e a filha de 9 anos não escaparam da morte. E tudo aconteceu dentro da própria casa. 1h da manhã, não lembro o horário certo, né? Aí eu senti uma falta de ar, uma coisa queimando meu pé. Aí só me mexi, deitei, abracei minha filha e deitei. E quando eu acordei, estava queimando tudo dentro de casa, cheio de fumaça, eu não conseguia respirar. Eu não gosto muito nem de falar do assunto, né, porque é meio complicado, né. Eu vi minha filha no meio do fogo, só pensei nela na hora. No dia do episódio, a pessoa que cometeu esse crime conseguiu invadir a residência depois de arrombar um cadeado de um portão que existia logo aqui na entrada da residência. Depois de arrombar o cadeado, a pessoa veio até essa porta de entrada. Aqui, olha, a gente percebe que já existe uma estrutura de alumínio que foi soldada aqui na porta, exatamente porque essa pessoa quebrou um vidro da porta e conseguiu entrar na residência porque a chave estava aqui na fechadura. Depois de entrar aqui, seguiu por esse corredor de entrada e foi até a cozinha. Aqui na cozinha, a pessoa procurou o botijão de gás, não encontrou e percebeu que, olha, o botijão estava aqui do lado de fora. A pessoa tirou esse botijão daqui, cortou a mangueira e foi até o quarto da vítima, que fica um pouquinho mais aqui, olha, nos fundos da residência. O suspeito deixou o botijão exatamente neste ponto aqui, ó, nos pés da cama. A vítima estava desse lado e a filha dela do outro. O fogo consumiu parte do colchão e foi controlado pelos vizinhos. Para a polícia, a forma como o crime ocorreu não deixa dúvidas sobre a intenção do suspeito. A polícia ainda não sabe dizer se a relação extraconjugal do marido tem alguma ligação com o crime. Um dia antes da tentativa de homicídio, o marido teria rompido o caso com a amante. O delegado responsável avalia que há fortes indícios de crime passional. A hipótese que nos ocorre é de que tenha fundo verdadeiramente passional, em face da exclusão de outros motivos que a vida da vítima não nos permite concluir. Enquanto o caso não é esclarecido, a mulher teme pela própria vida. A pessoa que é capaz de fazer o que fez, vendo uma criança deitada na cama, junto com a mãe, sabe? Eu acho que essa pessoa é capaz de qualquer coisa. Eu estava falando aqui, não precisa gritar não, meu filho. Eu sei que acabou, senão você vaza, não quer vir pra cá? Deixa eu dizer, não, tem esse cara aqui que é impressionante. Isso aqui eu vou te contar. Põe a imagem aqui, por favor. E eu estava literalmente sensibilizado com a história. E por que eu estou sensibilizado com a história? E era por isso que eu estava dando a volta aqui e quando me interromperam. Eu estava sensibilizado pelo seguinte. Eu hoje cedo, eu estava na rua e eu encontrei, veio falar comigo uma senhora. Essa senhora tinha mais ou menos, uns 70 anos de idade.
E essa senhora tinha 70 anos de idade. E ela veio toda carinhosa falar comigo e tal. E eu disse, pois não, minha senhora. Ela disse, eu te acompanho há muito tempo. Eu disse, é. E ela disse para mim, eu te acompanho desde o tempo do Linha Direta. Aí eu disse, é mesmo? Aí ela disse, é. Mas você não sabe de onde eu te acompanhei. Eu digo, não sei não, senhora. Mas aí eu ainda brinquei com ela, imagino que a senhora tenha me acompanhado da sua casa. Ela disse, não, meu filho, eu te acompanhei da cadeia. Eu digo, hã? Ela disse, eu fiquei presa. E aí ela me contou que ela tinha ficado presa, né, durante muitos anos, que ela entrou na cadeia ainda com força física e tudo, e que saiu da cadeia já, ela mesma me disse, vou repetir o termo que ela me disse, quando eu saí da cadeia, meu filho, eu já estava velhinha. Aí eu disse, isso é porque você pode conhecer muita cadeia, muito presídio, mas só quem está lá dentro é que sabe o que é. Eu disse, ela disse, meu filho, num determinado momento, os meus parentes sumiram e a solidão bateu. Ela disse, eu vou dizer uma coisa, eu não posso refazer a minha vida, mas foi uma má hora na minha vida, quando eu decidi, naquele dia, entrar por crime. Eu perdi meus netos, perdi meus filhos, e hoje eu vivo às custas de 2 pessoas amigas. E ela, cabelo branco e tal, e aquilo foi me emocionando de tal ordem. Quando eu chego aqui, me diz que tem uma reportagem do nosso Raul Dias Filho sobre essas senhoras que ficam na cadeia, até bem velhinhas. E aí eu disse, eu quero ver para que a gente possa mostrar, para que a gente mesmo vê o sofrimento que é isso, e para aqueles que porventura, tanta gente jovem querendo entrar no crime, entrar agora, o governo talvez cometa o desatino, né? Na verdade não é o governo, o Supremo Tribunal Federal talvez caia no desatino de liberar as drogas, e ao liberar as drogas, eles vão ver o que vai acontecer com o país, porque essa história de que é tudo para consumo, tá bom, se é para consumo, me pergunto, quem é que vai fornecer? É o Estado? Porque, por exemplo, o tabaco também faz mal, mas quem é que fornece? É a quem domina o mercado de tabaco. A bebida pode fazer mal em excesso, mas tem uma empresa, né, que regula a bebida e o governo regula tudo. Tá bom, vai descriminalizar para quem usa. Vai vender aonde? Na farmácia? Quem é que vai controlar? Portanto, aguardem para ver o que vai ser o país. E talvez essas 4 mulheres que estão todas atrás das grades possam nos contar o que é a vida. Põe no Cidade. Uma senhora acima de qualquer suspeita. Maria da Conceição é conhecida pelos amigos e vizinhos como Dona Tita. Para surpresa de todos, ela acabou presa depois de uma denúncia anônima feita à polícia. Dona Tita mora nessa casa com o marido, seu Sebastião, há mais de 40 anos. Praticamente todos aqui no bairro a conhecem e sabem da paixão dela pelas plantas. Paixão que Dona Tita nunca fez questão de esconder. Pelo contrário, olha só ali na sacada, quantas plantas, quantas flores. O que ninguém sabia é que nos fundos da casa, Dona Tita cultivava uma outra plantação, 43 pés de maconha.
As fotos da plantação de maconha foram feitas pela polícia. Esse material aqui é o que foi apreendido nos vasos e no jardim, tá? Tem aproximadamente quase 1 metro de altura o pé da maconha. Então, provavelmente tem uns 6 meses que está plantado esse cultivo. Tem aqui que é positivo para maconha, né? Dona Tita foi presa em flagrante e prestou depoimento à polícia. Como que apareceu? Apareceu o quê? A planta lá, essas plantas aí. Eu creio que deve ser da terra que eu carrego. Aí trouxe... Porque no lugar que eu pego a terra já foi uma grande favela. Mas 40 pés é muita terra, não? Ué, eu ponho terra na planta direto. Você vê que no vaso ela estava cobrindo outra, que eu tenho uma plantação de babosa muito grande, posso mostrar para quem quiser. Dona Tita disse que não sabia que o que estava nos vasos era maconha. Para ela, aquilo era uma plantação de tomates. O moço, planta é planta, eu não sou obrigada a saber que aquilo era maconha. A senhora estava esperando nascer tomate lá? Eu não estava esperando nascer nada, moça. Aquela plantação ali é recente que o moço pôs para mim. E o tomate que a senhora está esperando? Eu não estava esperando nascer. Eu perguntei para uma outra pessoa, que planta será essa que nasceu aqui que eu não conheço? Aí ela, mais velha do que eu, ela falou assim, não será daquele tomate de árvore? Que nunca nasceu. Mas as plantas elas são recentes, talvez ainda ia nascer, né? Não é a primeira vez que Dona Tita tem problemas com a polícia. Ela já foi presa e condenada por homicídio. Ela já tem passagem pela polícia, não aqui em São Paulo, em Minas Gerais. Ela já é homicida em 1963. Pagou por isso, ficou 3 anos e 8 meses presa. A senhora matou por quê, senhora? Eu fui agredida primeiro. Foi autodefesa, é. Seu Sebastião, o marido de Dona Tita, disse à polícia que nunca desconfiou de nada. Ele não foi preso porque tem problemas de visão e não consegue subir as escadas que dão acesso ao local onde a maconha foi encontrada. Nasceu um pé, ela achou bonito e foi deixando. Ah, é? Foi deixando, foi. Um pé dá um monte de cimento. Os pés de maconha apreendidos serão destruídos. Para o filho do casal, Denis Gonçalves, a mãe é inocente. A polícia sabe quem é quem mexe com o tráfico, quem não mexe. Minha mãe tá lá sem dever nada. Ela não deve nada para a justiça, ela nunca mexeu com o tráfico de nada. Ela tá lá sem saber o que faz. Maria Regina tem 63 anos, está há 16 na prisão. A pena é longa, ainda faltam 46 anos para cumprir. A tua pena ficou grande, né, Regina? Ficou grande, muito grande. Que foi acumulando? Eu tenho são 37 BO. Todas as 37 condenações são por estelionato. Maria Regina tinha compulsão por compras e pagava sempre com cheques roubados ou cartões de crédito clonados. Quando Maria Regina foi presa, a polícia precisou de 2 caminhonetes para transportar tudo o que foi apreendido no apartamento dela, entre roupas, sapatos, joias e aparelhos eletrônicos. Maria Regina diz que o estelionato é uma doença para ela. É uma compulsão, parece que preenche um vazio, sabe? Alguma coisa, não sei, parece que está me faltando alguma coisa. Mas você tinha consciência, assim, de que era errado? Mas sabe quando você acha, não, estelionato nunca vai para a cadeia? Olha aí onde eu vim parar, onde eu envelheci. Maria Regina já envelheceu. Na cadeia, viu o tempo passar e os cabelos embranquecerem. A vaidade também ficou do lado de fora do presídio. Eu olho na minha foto, eu fui uma mulher bonita, corpo bonita, chamava atenção. Eu era excessivamente vaidosa, hoje eu não tenho mais a idade. As fotos que ela guarda na cela trazem muitas lembranças, algumas amargas. A filha de Maria Regina, presa junto com ela, morreu na prisão. Era portadora do vírus HIV e contraiu pneumonia na cadeia. O perfil dessas mulheres é parecido. Donas de casa,
avós, bisavós, quase todas com pouco estudo e nenhuma qualificação profissional. A maior parte foi condenada por tráfico de drogas. A solidão faz parte da rotina das detentas, especialmente para as idosas, muitas vezes rejeitadas pela própria família. Maria Helena Soares foi presa junto com o marido e o filho, acusados de associação ao tráfico. A polícia encontrou maconha e pedras de crack na casa dela. Eu era convivente mesmo, eu confesso, porque eu sabia que o meu filho fazia isso. Mas eu não tive aquela autoridade de falar com ele porque ele não escutava. Mas eu e meu marido, nós trabalhávamos honestamente. Quando estavam em liberdade, Maria Helena e o marido fundaram uma associação de catadores de papelão para reciclagem. Uma posição de respeito na comunidade, mas tudo foi por água abaixo com a prisão. Mãe de 3 filhas, avó de uma menina, ela perdeu tudo que tinha. Porque na hora que a gente veio para a delegacia, os pessoal invadiram a minha casa. Eles deixaram a porta aberta, tudo, não fecharam nada, bagunçaram tudo, lá reviraram tudo. Na prisão, Maria Helena marca ponto todos os dias numa empresa de plástico. Ganha R$240 por mês e manda quase tudo para uma das filhas. Mandava para eles, eu tirava R$40 se me comprar alguma coisa que eu necessitava aqui dentro, né? E os 200 eu mandava. Depois de 3 anos na prisão, Maria Helena aprendeu a conviver com as regras duras do cárcere e conquistou a confiança e o carinho das detentas. As companheiras que não tinham muito respeito por mim, eu tenho muito problema. Quando eu estou com problema, quando eu cheguei, elas cuidam de mim. Inclusive hoje quem me arrumou, me cuidou foi elas. Carinho e respeito que ela sonha reencontrar na rua, em casa, junto com as filhas e netas. Quero dizer para minha filha, a Patrícia, a Kátia, a Juliana, que eu estou aqui bem, certo? Espero que eles esperam eu de braço aberto. E quando eu sair daqui, nossa vida vai mudar. O mesmo sonho de liberdade que também persegue Dona Eva. Quero ir embora, viver a minha vida. Eva Rodrigues da Rosa tem 65 anos. Precisa de ajuda para caminhar pelos corredores do presídio. Ela tem diabetes e problemas de pressão alta. Foi presa em São Roque, no interior de São Paulo, acusada de tráfico de drogas. Uma culpa que ela não reconhece. A polícia entrou lá dentro de casa, subiu no quarto lá, disse que achou droga debaixo do meu travesseiro, uma coisa que eu não tinha droga. Disse que achou 10 pedras de crack debaixo da travesseira. Dona Eva tem 6 filhos e 33 netos e bisnetos. E conhece todos? Conheço. Acabei de conhecer um que eu saí aqui fora, agora saidinha, conheci um que nasceu. Ah, é? Só faltava um bisneto? Só. Mas pegou no colo? Peguei, carreguei. Qual que é a sensação, Dona Eva? Ai, muita alegria, né? Pelos netos da gente. Eu sinto muita alegria com meus netos. Dona Eva conta cada dia que falta para ganhar a liberdade. Ah, eu conto. Que jeito? Contando nos dedos, filha. Hã? Conta nos dedos o dia que falta? Ai, quero ir embora, só isso, não aguento mais. Ao mesmo tempo em que sonham com a liberdade, as vovós que cumprem pena temem pelo que vão encontrar aqui fora. Muitas vezes, depois que deixam a prisão, são obrigadas a conviver com a rejeição, com a solidão e com o preconceito. Enfrentam o duro desafio de recomeçar numa das últimas etapas da vida. Esta é a mesma Maria Helena que nós entrevistamos no presídio feminino do Butantã, em São Paulo. Eu quero dizer para minha filha, a Patrícia, a Kátia, a Juliana, que eu estou aqui bem, certo?
Esperam eu de braço aberto. Falei, não acredito. Não acredito. Dona Maria Helena ganhou a liberdade e foi recebida de braços abertos por Patrícia, por Juliana. A filha caçula se lembra de quando recebeu a notícia de que a mãe estava voltando para casa. Comecei a gritar, comecei a sair na rua pulando, que ela já saiu, eu falei, fala onde você tá, que eu vou te buscar. Foram 3 anos e meio longe de casa, longe dos netos, longe da liberdade. Alguns hábitos da prisão ainda perseguem Dona Maria. Faz jóia com ele, faz jóia com ele. Pra mim não é mais aquela coisa que era de primeiro, que né, tinha mais alegria, sabe? Agora eu sorrio por fora, mas por dentro só Deus sabe. O último aniversário de Dona Maria foi comemorado ainda no presídio. Na idade em que muitos pensam em descansar, ela agora só pensa em recuperar o tempo perdido e trabalhar. Eu quero me recomeçar agora, minha nova vida, noutra casa, tá entendendo? Eu quero construir na minha casa, se Deus quiser, eu creio que eu vou conseguir. A realidade de Dona Maria ainda é sonho para centenas de outras avós e bisavós brasileiras que foram seduzidas pelo crime e agora convivem com a solidão do cárcere. Pois eu vou dizer o seguinte a respeito dessa senhora, mas eu vou falar sobre um homem. No antigo Carandiru, tinha um homem negro, ele também já era velhinho, e ele passou boa parte da vida dele ali no Carandiru, em outros presídios. O maior medo que ele tinha na vida era sair do presídio, porque quando ele entrou, não havia absolutamente nada, a não ser bonde. E ônibus era pouco. Esse monte de viaduto, essas coisas, ele não conheceu, ele morreu tem um tempo. E eu me lembro uma vez que eu cheguei para ele, ele chamava-se Lupércio, não era Lupércio? Exatamente, Lupércio. Lupércio. Eu cheguei para ele e disse assim, vem aqui comigo. Ele disse, como é que é? Eu estava lá dentro do Carandiru, tinha ido fazer um negócio, vem aqui comigo. E tinha combinado, fui levando ele para a porta de saída do Carandiru, do antigo Carandiru. Ele começou a chorar achando que eu ia levar ele para fora do presídio. Uma vez ele tinha que sair do presídio, ele sentou na calçada e ficou sentado chorando porque ele não sabia qual era a direção. Ele já não tinha família, ele já não sabia nem mais onde morava. Aí o diretor do presídio era o Pedrosa, que depois morreu, o PCC matou. O Pedrosa, que era o diretor do presídio, foi ao juiz e conseguiu que ele voltasse. Lembra disso? Lembro disso. Aliás, uma cena que me impressionou, entre muitas coisas que ele não conhecia quando entrou na prisão, uma delas era o metrô. Lógico, não. Ele olhava aquilo lá das janelas da casa e falava, o que é aquele negócio? Não, você imagina um sujeito que está preso há 20 anos, 20 e poucos anos, com a evolução do mundo, com internet, essas coisas, todo cara... E a maioria não tem acesso a isso. Imagina a loucura que é. Nossa...